Iniciei. Graças, pais amados, pastor Raul aqui, mais uma vez, nós estamos aqui, o Ministério Vivo e Eficaz, para trazer uma palavra para você, para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração, ao seu entendimento, para que possamos ter discernimento daquilo que Deus quer de mim, daquilo que Deus quer de você. Seja bem-vindo, compartilhe esta passagem, esta mensagem nas suas redes sociais, compartilhe no Instagram, compartilhe no Facebook, mas em breve compartilhe também no YouTube. Com muita graça, com muita honra e com muito louvor ao Senhor, que eu estou aqui fazendo a abertura desse culto do Ministério Viva e Eficaz. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa para você. Tenho certeza que o Senhor tem algo a ministrar ao teu entendimento. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas. Assim como ela transformou a minha vida, assim como ela tem transformado a vida de milhares de pessoas, ela pode transformar a sua também. É só você crer, só você acreditar. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão generoso conosco, porque Deus, Ele tem um propósito para mim e para você. Deus, Ele tem um projeto para você. E esse projeto, esse propósito, ele será cumprido, a não ser que você não queira. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a generosidade que Deus fez comigo, com você. Através do seu Filho, através dele ter entregado o seu Filho em remissão dos nossos pecados, a cédula da nossa dívida, ela foi rasgada. E com isso, nós temos o poder, nós temos o discernimento, o entendimento para poder, através dessa generosidade de Deus em nossas vidas, a obtermos a salvação, conseguirmos a salvação. Eu quero te dizer que o Ministério Vivo e Eficaz é um ministério que trabalha não só a palavra do Senhor, alimentando as pessoas com alimento espiritual, mas também alimentando as pessoas com alimento físico. Nós temos também o PAV, o projeto Alimentando Vidas, que é um projeto maravilhoso, onde nós saímos na missão de alimentar as pessoas. Já fizemos isso diversas vezes, e nós estamos aí trabalhando prontamente para poder estar aí ajudando as pessoas com a palavra do Senhor e alimentando o lado espiritual e também o lado físico, que muitas pessoas carecem das duas formas de alimento. Amém? Hoje quem vai trazer a palavra para nós é o pastor Luiz, homem de Deus, homem excelente, pastor de excelência. Ele tem uma mensagem para você do trono de Deus, uma mensagem enviada do céu para você. Mas eu gostaria de enfatizar um pouco mais e ressaltar que você compartilhe essa mensagem com alguém, compartilhe essa live com alguém, nas suas redes sociais. Quem está aí no Facebook nos acompanhando, compartilhe no Facebook. Quem está no Instagram também, compartilhe no Instagram. Logo mais também compartilhe no Facebook, porque essa palavra pode alcançar alguém que esteja precisando. Se você tem um amigo aí que está precisando de ouvir a palavra de Deus, ou até mesmo você que esteja precisando de ouvir a palavra de Deus,
ou você também que esteja afastados dos caminhos do Senhor, essa palavra é para você. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Você que está nos vendo aí agora, compartilhe essa palavra com um amigo, com alguém que está precisando. E não deixe de ouvir, porque eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para falar com você. Amém? Vou chamar aqui o pastor Luiz e ele vai trazer aqui uma palavra para nós. Amém? Graças a Deus, queridos. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Temos muito que aprender, temos muito que compartilhar, temos muito que conversar. Vou tentar aproveitar o máximo possível do nosso tempo de 1 hora, já foram alguns minutinhos, né? Temos aí bem uns 50 minutos juntos. E vocês bem sabem que foi uma decisão da nossa equipe, do Ministério Viva e Eficaz, né? Que as próximas 4 ministrações, agora teremos mais 3, hoje mais 2, né? Desde a nossa última ministração, nós estamos falando de um tema interessante, tá? Embora para alguns pode ser um tema, sabe, puxa pastor, eu que estava precisando ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra, né? Amados, tudo que vem das Escrituras para nós é sabedoria, é entendimento, é bênção nas nossas vidas, tá? Precisamos estar instruídos, precisamos estar conscientes do que já se passou na história do cristianismo, o que está acontecendo hoje e o que virá. Amém, queridos? Então, assim, para quem me acompanhou na última live, na última ministração, nós estamos abordando um tema sobre escatologia bíblica, um tema sobre fim dos tempos, tá? E na ministração passada, nós falamos sobre sinais, tá? Se você acompanhou a gente, se não acompanhou, aquilo que o pastor falou agora, siga a gente nas redes sociais. As ministrações ficam gravadas no YouTube, ficam gravadas no Instagram, no Facebook, e você pode ir lá e voltar e assistir novamente, tá? Hoje nós estamos testando aqui uma nova situação, estamos dentro de um estúdio e vamos lá para aproveitar o máximo possível. Conhecimento nunca é demais, e eu quero dizer para vocês que quando eu estava estudando, justamente estudando a Palavra de Deus, e um dos cursos que eu fiz tinha uma frase que ficava no alto assim, e dizia que tempo de aprendizado não é tempo perdido, tá certo? Então, tempo de aprendizado não é tempo perdido. Na hora que você estiver lendo, aproveitando, aprendendo, não é tempo perdido. Amém, queridos? Vamos lá. Quem já ouviu falar na palavra Armagedon? Hoje eu fiz um monte de anotações, eu trouxe coisas que eu quero conversar com vocês, e nós vamos aqui na palavra e buscar juntos e entender e buscar conhecimento. O termo Armagedon, muitas das vezes, tira o sono da gente. É ou não é? Armagedon nos leva para um combate final, uma guerra final. Muita gente ficou conhecendo esse termo apenas quando assistiu uma novela, né, que falava sobre Apocalipse, falava sobre o final dos tempos, né, e falava sobre isso, Armagedon. Tá? E eu quero pedir a você que abra comigo em Apocalipse 16, no capítulo 14, vamos juntos. Apocalipse já está aqui, eu já coloquei aqui pertinho de mim para a gente ir. Apocalipse 16, verso 14, diz assim, vamos juntos? Eu vou esperar vocês, Apocalipse 16 é o último livro, né? Estamos no finalzinho, último livro. 16, verso 14, diz assim para nós: são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Olha o que esse versículo nos traz. Ele nos traz que haverá um embate, haverá um combate, haverá uma luta final. Tá? Por estar esse livro associado, né, esse livro de Apocalipse associado ao fim do mundo, né, ele às vezes nos traz um pouco de medo.
de insegurança. Não quero saber disso não. Né? Mas nós precisamos saber o que está por vir. Precisamos saber como é que é essa situação. Na ministração passada nós soubemos de sinais. O Senhor nos apresentou sinais, lá em Mateus 24, né? Ele nos fala de sinais que estavam, né? De que o Senhor está às portas. Não nos fala de datas precisas, mas nos fala de sinais, que faz com que a gente entenda que tudo está caminhando para um determinado momento, né? E esse combate, essa luta, né? Desse combate final, essa guerra final, pergunto eu a vocês, quem reuniu isso tudo? Quem reuniu? Né? Quem é que vai reunir essas pessoas para essa batalha final? Quem e o que é Armagedon? Armagedon. Quem irá lutar? Quem irá lutar nessa guerra? Amém? Eu quero dizer a vocês que aqui nós temos tudo que precisamos para saber como nos preparar e quando é que devemos estar prontos e de que forma. Tá? Esse fato, segundo a Bíblia, acontecerá no Monte Megido. Esse monte é uma colina que fica lá em Israel, é uma colina que fica em Israel. Tá? Palco de muitas batalhas, palco de muitos confrontos que aconteceram, e a Bíblia nos relata que será lá novamente. Tá certo? Segundo as Escrituras, essa guerra irá preparar o caminho para um tempo de paz e justiça na terra, e destruirá toda a iniquidade. Então vamos lá. Uma guerra que aparentemente é o fim, mas para nós é um começo, é um grande começo. Tá? Mas pastor, como é que essa guerra vai acontecer? Como que ela vai acontecer? Ela vai acontecer antes ou depois? Essa guerra é uma guerra espiritual, é uma guerra material? Nós vamos entender o passo a passo de tudo que vai acontecer, né? Sabe que Deus mostraria mesmo a sua face? 4 cavaleiros com armas, com pragas, despejando pragas sobre os homens, anjos com suas trombetas. Tudo isso soa às vezes um pouco confuso nas nossas mentes, não é verdade? Quem nunca ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Todos nós já ouvimos falar de criança ou já adulto, mas nós ouvimos falar de alguma forma, né? Cavaleiros esses que os cavalos têm até cores, não é verdade? Puxa, mas que simbologia! Fato simbologia. O livro de Apocalipse é um livro muito simbológico. É um livro que nos traz muitas simbologias. Se nós formos mergulhar nesse livro sem entender o significado dessas simbologias, a gente se perde um pouquinho. E lá, hoje, durante a nossa ministração, nós vamos falar sobre isso também. Jesus comandando tudo isso, Jesus comandando a todos, enquanto os homens estariam sendo julgados em meio ao caos que estaria sendo, né, provocado com a luta na terra contra Satanás. Então, no meio desse turbilhão, dessa confusão toda, né, como entender isso? Em que lugar que nós estamos? Pastor, será que isso é verdade mesmo? Eu quero dizer para vocês que eu não duvido de nada do que está nas Escrituras. Nada. Tudo que está aqui já aconteceu. E por que eu duvidaria deste último livro que está para acontecer? Portanto, a nossa obrigação, o Ministério Vivo e Eficaz, depois de conversarmos muito com os pastores, de que nessas próximas ministrações nós iríamos falar sobre isso, né? Segundo o apóstolo João, que é o profeta do Apocalipse, não só os seres humanos serão julgados, como estarão em meio ao fogo cruzado desse período, desse momento, dessa época que irá acontecer. Teremos um período de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar exatamente desta parte. E eu quero trazer aqui para vocês, né,
Existe um divisor de águas nesse período, nesse momento, que é algo que todos nós almejamos, tá certo? E eu quero que você almeje mesmo o que eu vou falar. Existe algo que é um divisor de águas que chama-se arrebatamento. O arrebatamento, que significa arrancar algo, arrancar alguém de um lugar, arrebatar, né? Sem ele ter vontade para isso, ser arrancado desse lugar, arrebatar, tá? É um momento em que todo cristão espera, porque nós sabemos muito bem que aqueles que forem arrebatados estarão invariavelmente em Cristo, estarão salvos, né? Ou seja, você foi um escolhido. Mas espera, eu quero te dizer que sonhamos com arrebatamento, mas é algo que tem que ser muito bem trabalhado. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Né? Vivemos na graça, isso é fato. Vivemos no tempo da graça. Mas se nós analisarmos na Bíblia os homens que foram arrebatados, se nós pararmos para analisar a vida deles, nós estamos longe de estarmos próximo do que eles são. E esses homens tiveram a graça de ser arrebatados, tiveram a glória de ser arrebatados. Para que nós sonhemos com arrebatamento, temos que pensar que essas pessoas que serão arrebatadas serão verdadeiramente pessoas escolhidas a dedo. Ah, pastor, mas tem as crianças? Sim, tem as crianças. As crianças já fazem parte, né, do reino de Deus. Então temos esse divisor de águas. Alguns estudiosos acham, creem que o arrebatamento acontecerá no início da tribulação, ou seja, um arrebatamento pré-tribulacionista. Outros acreditam que esse arrebatamento acontecerá no meio dessa situação. Isso importa em alguma coisa? Muda alguma coisa em relação à nossa história, do que vai acontecer? Não. Isso não pode vir a tirar o nosso sono. Sabe? Sabemos que haverá o arrebatamento. E não será algo oculto, escondido, será algo que todo olho verá. Pastor, mas como é que um arrebatamento eu vou conseguir ver o que está acontecendo lá na China, no Japão? Esqueceu que nós temos hoje a internet? Quando você der um clique aqui, você vai saber que tantas pessoas desapareceram, tantas coisas aconteceram, pessoas sumiram dentro das suas casas, enfim. Então é por isso que todo olho verá. Nós não vamos conseguir ver o que está do outro lado do mundo por nossos próprios olhos, mas através de uma tela chegará até nós. Essa informação chegará até nós, sem dúvida nenhuma. E esse arrebatamento será algo tão claro e evidente que não vai ter como esconder. Tá certo? Não tem como esconder algo tão poderoso e tão glorioso que acontecerá. Mas veja bem, falamos de tribulação e agora vamos lá. Né? Enquanto a igreja se regozija no céu, ou seja, aqueles que foram arrebatados, porque existe um processo. E eu quero dizer para vocês que existe um processo. Uma vez eu estava no estudo bíblico e o pastor que estava ministrando disse assim: olha, existe um trenzinho, né? Que qual o vagão que vai primeiro? Né? E ele foi explicando com todo o carinho do mundo para todos nós, tá? Que existe um trenzinho. Né? Quem vai primeiro são os mortos em Cristo, vão ser, né, ressuscitados e eles irão para a glória. Irão estar com o Senhor. Parou por aí? Não, tem muita coisa que vai acontecer depois disso, né? Com eles mesmos, né? Mas por eles estarem mortos em Cristo já é uma garantia de salvação. Na sequência disso, o arrebatamento da igreja, tá? Aqueles que estão vivos aqui na terra e que estão em Cristo Jesus serão arrebatados, né? Então, enquanto essa igreja que subiu e que está com o Senhor, né, está com o Cordeiro, enquanto essa igreja se regozija no céu, tá, a terra é sacudida por grandes catástrofes, as quais resultam dos juízos de Deus na vida dos seres humanos. A grande tribulação iniciar-se-á
tão logo ocorra o arrebatamento da igreja. Então ela vai se iniciar tão logo isso aconteça. Houve o arrebatamento, começa a tribulação. Mas afinal, pastor, afinal de contas, o que é essa tribulação? O que vai acontecer? O que vai acontecer com os seres humanos? O que vai acontecer nessa terra? Né? A terra vai entrar em pânico, isso é fato. Isso é fato. Né? Total pânico, tá? Com a desaparição, primeiro, de todas essas crianças, todas essas pessoas. Né? Isso vai criar um pânico geral. Né? Acontece que o ser humano é muito interessante. Com certeza virão aqueles que vão querer dar uma explicação lógica, né? E a lógica de Deus é totalmente diferente da lógica dos homens, né? E vão dar uma solução, vão dizer o que aconteceu. Foi extraterrestre, foi algo que aconteceu, e aí virão as explicações científicas para o que aconteceu, né? Porém a Terra vai entrar em tal colapso que se iniciarão, né, todas as verdadeiras problemáticas da sequência de Apocalipse. Esse período de grande tribulação é o cumprimento literal da última semana de Daniel. Semana de Daniel é 70 semanas. 70 semanas. Vamos lá em Daniel 9. Vamos juntos em Daniel. Do verso 24 ao 27. Eu vou deixar vocês encontrarem. Quem tiver com a sua espada na mão, cristão tem que estar com a sua espada na mão, ou no celular, ou na internet, enfim, onde você estiver, mas está valendo, está valendo. Eu costumo brincar, eu falo que no futuro vai ser, você vai clicar um botão e a Bíblia vai aparecer de forma holográfica, mas você tem acesso a ela e você pode acessar ela. Tá? Então, em Daniel 9, no versículo 24 ao 27, eu quero que vocês acompanhem comigo. Diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, olha só, restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Elas serão reconstruídas com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e a desolação foram decretadas. Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe foi decretado. Amém, queridos? Profecias tanto em Daniel, vocês vão ver, como Jeremias, Ezequiel, tá? E o livro de Apocalipse, né? Há muita simbologia e muitos tempos que são determinados como dias, como horas, como semanas, né? Aqui fala de um tempo em que o Senhor viria, morreria por mim e por você, tá? E até a sua volta, tá? Muita iniquidade, muita coisa aconteceria nessa terra. Esse período de grande tribulação é o cumprimento literal da última semana de Daniel, ou seja, essa última semana a qual se é reportado aqui, essa última semana, né? Que aqui pode ser descrito como uma semana, só que são séculos.
Será após o arrebatamento da igreja, isso está lá em 2 Tessalonicenses 2. Eu vou dar um tempo para você encontrar 2 Tessalonicenses. É uma carta aos Tessalonicenses, né? Segunda Tessalonicenses 2, no verso 3, nós estamos nos aprofundando, estamos estudando, para entender todo esse mecanismo do que virá a acontecer. 2 Tessalonicenses 2, no verso 3, você encontrou? Não é difícil. Coríntios, vamos lá, Efésios, Tessalonicenses. 1 e 2 Tessalonicenses. No verso 3 diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, aquele dia virá a apostasia. Olha só. Antes daquele dia, antes desse dia final, haverá uma apostasia. Que significa que a nossa igreja irá se afastar dos seus princípios. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui já estamos falando do anticristo. A duração desse tempo será de 7 anos, dividido em 2 etapas. Esse último tempo da semana será de 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, de grandes problemas, né? Apocalipse 13. Hoje eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, nós vamos ter que mergulhar na palavra. Então eu quero que vocês vão lá, agora vamos lá no último livro, Apocalipse 13, tá? Vamos aqui, Apocalipse 13, no verso 5. Vamos entender mais um pouquinho, né? No verso 5 diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e de blasfêmia. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses, faz a conta comigo. Um ano tem 12 meses. 3 anos, 36 meses. Mais meio ano, 42. Então são 3 anos e meio. Está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Não é o pastor Luiz que está falando, não é, ninguém está inventando, tá? Para durante 42 meses. Ou seja, mas aqui ele fala da besta, e aí precisamos entender mais um pouquinho quem é a besta do Apocalipse? Ou quem são? Quem é o anticristo? Né? Como eu falei para vocês, aqui nós falamos, em Apocalipse se fala com muita simbologia. E nós precisamos mergulhar e entender um pouco sobre essas simbologias, né? Como nós falamos anteriormente, né, na última ministração, nós vamos ter muitos sinais, e estamos tendo muitos sinais, tá? Se levantará, lembra dos sinais? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, não é assim? Porém, todas essas coisas são apenas o princípio das dores, tá? Nada disso chegou aos pés, ou chegará aos pés do que está por vir durante a grande tribulação, tá? Os grandes conflitos armados que aconteceram nas últimas décadas, tá? Vamos lá lembrar de alguns: Guerra do Golfo, os conflitos de Talibã, né? Índia e Paquistão, Israel e Palestina, recentemente Rússia e Ucrânia, tá? Guerras e rumores de guerras. Pastor, é isso aí? É o fim? Não, está longe de ser, está longe de ser. Isso são as guerras e rumores de guerras. E aí nós vamos lá. Em Apocalipse 16, 12, fala-se de um 6º selo a ser aberto. Mas antes de falarmos sobre esse 6º selo a ser aberto, eu quero agora passear os olhos, né, em todos esses versículos, né, do capítulo 16,
né? Também do capítulo 6 de Apocalipse, para nós entendermos isso. Mas voltando ao que eu estava falando para vocês sobre simbologia, é interessante que a gente entenda algumas coisas, né? Dentro dessa simbologia no livro de Apocalipse. Tá? Quando ouvimos falar da palavra besta, tá? A besta que irá emergir do mar, olha que coisa, a gente já imagina um monstro pré-histórico, alguma coisa que vai sair de dentro d'água para cima de você, né? Uma besta que virá da terra. Você já imagina algo também aterrorizante, né? Algo animalesco que virá na sua direção. Porém, é interessante que a gente entenda que essa palavra simboliza o poder. A besta simboliza o poder. E o mar é pessoas. O mar é o povo, multidão. Então esse poder que vem do povo, esse poder que está no comando do povo, né, que emergirá, é uma simbologia, tá? Porém que tem um grande significado. Tá? Hoje nós vemos as nações se unindo, né, para criar uma situação em que possivelmente haverá um governo central, um controle central. Ah, pastor, isso é folclore, não é não. Observa, né? Observa que muitas nações, por conta das suas ideologias, estão se unindo, se juntando. Isso nos remete a um controle. Ah, mas não vai ter um presidente ou um governante em cada um? Pode até ter. Mas pode ser que todos estejam ligados com o mesmo controle. Né? Então, há de se ter muito cuidado nesse tempo o que está acontecendo e ver o que está acontecendo. Tá? Então, é esse controle do qual a Bíblia se refere. A besta, né, que virá do mar, significa esse controle sobre as nações, sobre o povo. Pastor, e a besta que virá da terra? Tá? Simboliza o poder religioso. Simboliza esse poder das religiões que estão afastadas do Senhor. E nós sabemos que até entre nós isso existe. Até entre nós que batemos no peito e nos dizemos cristãos, isso existe. E esse poder, essa união religiosa que deturpa a palavra do Senhor, que deturpa aquilo que o Senhor nos trouxe como libertação, como salvação. Porque hoje parece que tudo que queremos é o sucesso aqui, o sucesso momentâneo. E essas religiões, toda essa religiosidade que traz para esse lado, um dia irá se unir. E já está se unindo. Recentemente vimos reuniões de vários líderes religiosos cuidando do futuro da nação, das nações, perdão. E o anticristo, pastor? O anticristo, o que é o anticristo? O nome já diz, é a pessoa que se oporá a Cristo. É o anticristo. Ele é o diabo? Não, ele é uma pessoa. Ele é um cidadão. Ele é um ser humano. Ele vai estar totalmente levado e posicionado contrário ao que nós pensamos, contrário ao que o Senhor nos ensinou, contrário à palavra de Deus. Porém, ele irá influenciar tanto as nações, tanto as pessoas, tanto os desavisados, que ele imporá um controle sobre grande parte da humanidade. Então, agora que nós somos sabedores de quem é a besta, as bestas, né, do Apocalipse, quem é o anticristo, faltou um. Faltou o dragão. Ele, o próprio, Satanás.
Ele que está sob o comando de tudo isso daí. Ele que vai estar influenciando o anticristo, as bestas do Apocalipse, enfim. Ele vai estar nesse controle. E é verdadeiramente contra ele. E contra todos os seus anjos caídos que haverá esse grande combate. Mas vamos lá, vamos continuar nosso tempo, né? Pastor, mas de onde saiu essas histórias, né? As duas bestas. Eu vou pedir a vocês que depois vocês anotem aí, por gentileza, Apocalipse 13, verso 7 ao verso 10, né? Que significa os dirigentes políticos, tá? E o que subiu da terra, Apocalipse 13, do verso 11 ao 18, que significa os dirigentes religiosos, né? Ok? Amados, nós sabemos que tudo está no controle de Deus, no controle do Senhor. Tá? Se nós voltarmos lá atrás, lembra do tempo de Moisés? Em que o Senhor tomou Moisés para que ele libertasse o povo do Egito? Lembram disso? Vocês se lembram das pragas? Quem enviou as pragas? O próprio Senhor. Então tudo é com o consentimento de Deus, é com a vontade de Deus. Portanto, eu quero dizer a vocês agora que João, o apóstolo João, o querido apóstolo João, que teve prisão perpétua na ilha de Patmos e ficou eternamente lá, ele foi arrebatado em vida. E ele pôde ver, estar próximo do Senhor. E iniciou na vida dele todo um processo de entendimento que o Senhor quis passar para ele, para que ele escrevesse esses livros maravilhosos para chegar até nós. Ele viu cada selo sendo aberto. E hoje nós vamos entender sobre esses selos, o que significam esses selos e qual o motivo desses selos. Né? Olha que maravilha. Eu confesso a vocês que eu fico impactado quando eu começo a mergulhar nesse estudo. Porque tem horas que eu fico pensando assim, Senhor, nós estamos brincando de ser crente. O que nós temos que trazer para os nossos irmãos? Amado, só o fato de você existir, só o fato de você respirar, só o fato de você estar aqui, só o fato de saber que um dia podemos almejar de estar na glória com o Todo-Poderoso, com o Criador de céus e terra, é motivo suficiente para você se regozijar. É motivo suficiente para você mudar a sua história. É motivo suficiente para você mudar a sua vida. Imagina esse homem sendo levado, arrebatado, em vida, e ver o que aconteceu nesses selos. Vamos lá? Apocalipse 6, verso 1 ao 2. Vamos lá, vamos juntos, né? Vamos pegar aqui Apocalipse 6, o verso 1 ao 2. Diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Existem muitas interpretações sobre essa passagem, esse primeiro cavaleiro. Tá? Mas há que se ter muito cuidado. Porque se esse cavaleiro fosse o
definitivo vencedor, não viriam as pestes e pragas sequenciadas que virão com os próximos selos. Observa, esse cavalo branco significa uma falsa paz, tá? Essa pseudo-vitória seria resolver os problemas depois do arrebatamento, ou quem sabe até antes dele acontecer, depende do... Né? Eu não estou aqui para questionar estudos bíblicos, tá? Se o arrebatamento acontece antes ou durante a tribulação, tá? Mas esse político, essa pessoa irá resolver problemas, né? Vai estar, né, mostrando uma falsa paz e uma falsa harmonia. Mas na sequência disso, o segundo selo, né, apresenta um cavalo vermelho, em Apocalipse 6, no verso 3 a 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Observa. Esses selos significam a permissão do Senhor para que tribulações começassem a acontecer, situações comecem a acontecer na terra. Essas tribulações vão afligir muita gente. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nesse período, pessoas irão sofrer, pessoas vão querer tirar sua própria vida, e vocês vão ver aqui. E não irão conseguir. Esse cavalo vermelho, amados, significa guerra. Guerra. E a terceira trombeta, e o terceiro selo. Em Apocalipse 6, versos 5 ao 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavalo tinha na mão, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Amados, isso significa fome, dificuldade. A terra irá passar por fome e por dificuldade. Balança significa controle. Controle. Começa a escassez de alimento. Começa a dificuldade de nos alimentarmos. E vamos mais adiante, porque o nosso tempo está pouquinho. Iremos para o quarto selo. No quarto selo, em Apocalipse 6, do verso 7 ao verso 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Os mortos. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada e pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Olha só, falamos de uma falsa paz, falamos de guerra, falamos de regular alimento, falamos sobre morte. E o quinto selo foi aberto. Nós vamos até o sétimo selo. O quinto selo foi aberto. Os mártires. A visão dos mártires da grande tribulação. Vamos lá. Apocalipse 6, do verso 9 ao verso 11. Capítulo 6, do verso 9 ao verso 11.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Aqueles que morreram em Cristo. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Entende isso? A Bíblia aqui nos diz que na tribulação outros também morrerão por Cristo. Talvez a palavra de hoje não seja algo que você esperasse. Talvez você aí estivesse esperando algo que você é mais que vencedor. Mas você é mais que vencedor. A Bíblia te garante isso. Te diz exatamente isso. Basta você querer. Sexto selo, a vinda de Jesus. Apocalipse 6, verso 12 ao 17. Diz assim: observei, quando ele abriu. Quando a Bíblia fala assim, observei, quem é? João. Eu observei. João foi levado a observar isso. Ele observou o próprio Senhor abrindo os selos e mostrando: João, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o que eu tenho para te revelar, e eu quero que você escreva isso e mostre aos meus ao longo dos séculos e séculos. No verso 12 diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Olha só, a vinda de Jesus está muito próxima. E por fim, o sétimo selo. Tá? Esse sétimo selo nos revela uma outra fase. Então, amados, entenda, olha o que o Senhor diz, olha o que o Senhor mostrou para o seu apóstolo querido João, de que tudo isso iria acontecer. Já não são mais os rumores de guerra. Aqui nós estamos dentro da tribulação, dentro do momento da tribulação, desses 7 anos. E por fim, o último selo nos revela o quê? O sétimo selo são as trombetas de Apocalipse. Tá? O soar das 7 trombetas. E eu vou aproveitar esse finalzinho de ministração para nós corrermos, para nós falarmos sobre isso. Ok? Vamos só ler Apocalipse no verso 12 ao 17. Diz assim. Tá? O céu foi recolhendo como um pergaminho. Isso aqui eu já li para vocês. Vamos do 15 em diante. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, olha bem, não faz diferença mais, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira. E quem poderá suportar? Nós estamos falando aqui da vinda do Cordeiro. E aqui nesse selo são liberadas as trombetas dos anjos. E eu quero que você acompanhe comigo, tá? Sobre as trombetas. E aí nós vamos entender o que realmente irá acontecer conosco. Tá? Pastor, mas que coisa terrível. Terrível para o momento, glorioso para depois, maravilhoso para depois. Tá? As 7 trombetas. Vamos lá agora comigo em Apocalipse 8. Diz assim, tá? Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora.
viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. 7 trombetas, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, eu fiz umas anotações, né? Vamos lá. Vamos ler juntos. Apocalipse 8. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o povo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Isso aconteceu lá, João vendo essa situação. Ele pôde visualizar isso, ele pôde ver isso para nos trazer toda essa simbologia. Entenda, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Aqueles cavaleiros, né, aquilo foi mostrado a João como um símbolo, para que ele entendesse. Tá? Porque hoje eu vejo algumas pessoas pensando assim: pastor, eu vou olhar para o céu, eu vou ver um cavalo amarelo descendo, eu vou ver um cavalo negro descendo. Essa simbologia te mostra o que irá acontecer. E isso foi dado a João. João teve essa visão para entender o que iria acontecer, tá? Para que ele pudesse nos relatar. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar. Tá? E os 7 anjos, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes de trovão e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Veja bem, o primeiro, né? E houve uma saraivas de fogo misturada com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte. Meu Deus, pastor, isso parecia um filme de terror, né? Queimou-se a terra, parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Gente, vocês acham que esse apóstolo estava brincando? O que ele estava vendo ali, o que ele trouxe de relato, você acha que é uma brincadeira? Esse homem deve ter ficado impactado. E o segundo anjo, segunda trombeta, tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue até essa parte do mar. Nós não estamos falando aqui de coisas ainda, né? Eu não falei nada aqui de um anjo aparecendo para você e para mim, né? Nós estamos falando de coisas da terra. Saraivas de fogo, um grande monte caindo como se fosse. O que te lembra isso? Pode ser um cometa? Pode ser um meteoro, alguma coisa que caiu na terra. E tornou-se em sangue até essa parte do mar. E morreu até essa parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se até essa parte dos navios, das naus. Então a coisa não vai ser tão pequena assim, não vai ser tão simples. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Já estamos no terceiro anjo. Falamos de 7 trombetas, né? E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Olha só. E o nome da estrela era Absinto. Para quem não conhece, Absinto é extremamente amargo, né? E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas. Isso lembra o que? Contaminação. Quarto anjo. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Observa. Esses dias eu estava pensando, mas como assim? Como que o sol foi atingido? Como que as estrelas foram atingidas? Mas se não fosse nada disso, se fosse algo que bloqueasse a nossa visão para o sol parasse de brilhar para nós, parasse de trazer, né, as suas benécias, né, que são os raios solares que nós tanto precisamos, né, que as estrelas parassem de brilhar,
que a luz da lua fosse obscurecida. Mas pastor, como isso pode acontecer? Sei lá, uma guerra atômica, nuvens escuras, chuva ácida, tanta coisa pode acontecer. Então até agora nós não falamos de nada extraordinário, tá? O que eu estou chamando a atenção para você, meu amado e minha amada, tá? É que não existe nada aqui que esteja fora da realidade. O Senhor trabalha com realidade todo o tempo. Ele é a nossa realidade. Ele é o nosso caminho, nossa vida. O Senhor pode permitir e vai permitir, segundo os relatos de João em Apocalipse, que essas coisas venham a acontecer com os seres humanos, que essas coisas venham a acontecer com a Terra. E nós já estamos acabando. Eu vou pedir mais uns minutinhos. Nessa ministração eu quero só ir mais um pouquinho adiante, tá? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Misericórdia. Estou acabando. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Olha bem, um poço e saiu uma fumaça como uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Essa parte eu vou acelerar um pouquinho, senão vocês não vão nem dormir. E aqui diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles, né? Nesse período, isso foi permitido. Olha bem, permitido por quem? Permitido por Deus. Não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era um tormento semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Vamos para o 6º anjo. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos. Que 4 anjos são esses? Os 4 anjos caídos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ultimamente temos visto muitos comentários. No YouTube eu vi uns comentários dizendo que foram escavar, escutaram vozes de demônio numa perfuração que fizeram, vindo lá das profundezas. Enfim, especulações, né? Mas aqui diz que após o toque da 6ª trombeta, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte da humanidade. Bem, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles, e assim vi os cavalos, né, nessa visão. Então observa, é uma visão do apóstolo João, né? E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Essa foi a visão que o apóstolo João teve, né? Eu quero dizer para vocês que não foi à toa que o Senhor revelou tudo isso para João, para que ele escrevesse em Apocalipse, para que chegasse até nós. Tá?
Amados, para a gente não se estender demais, eu anotei algo que eu queria dizer para vocês. Parece aterrorizante, parece algo terrível, né? Mas nós precisamos saber como isso tudo vai chegar a esse ponto. Se for através de uma grande guerra nuclear, se for através da permissão do Senhor que isso aconteça, né? Mas que o Armagedon irá acontecer, tá? Essa guerra final irá acontecer, e o Armagedon ainda não é isso aqui. Isso aqui são as pragas, o que sobra, o que acontece. E as pessoas que sobrevivem estarão unidas ao Anticristo, sob a tutela do dragão, de Satanás, com proximidade das bestas do Apocalipse. Irão armar um grande exército, né? E combater. Né? Só para a gente finalizar, segundo as Escrituras, diz que o Armagedon irá começar onde eu falei para vocês, né? Naquela montanha, né? No Egito. Mas, segundo Jeremias e Ezequiel, a batalha final não acontecerá apenas em um local. Ela se espalhará por todo o mundo. E se vocês quiserem buscar em Ezequiel, né, a comprovação do Armagedon, em Ezequiel 39, pode anotar aí no seu caderninho, 39, do verso 17 ao verso 20. Em Jeremias 25, do verso 32 ao 34, você vai entender, né, que lá atrás, Ezequiel e Jeremias já profetizavam também do que iria ocorrer. Né? Mas, porém, segundo eles, essa batalha vai se estender a outros locais. E é óbvio que uma batalha não irá acontecer apenas lá em Israel e solucionar por lá. Essa batalha irá se estender por todo o planeta. Porque o que não falta é iniquidade no planeta. O que não falta é pessoas, né, que não entendem e não consideram o Senhor como seu verdadeiro e suficiente Salvador. Portanto, essa batalha irá ocorrer. Envolverá todas as nações, todo o planeta. Né? E, por fim, eu quero dizer para você, tá, que quem acredita na palavra do Senhor, né, na palavra de Deus, eu deixo aqui essa mensagem. Tá? Agarre-se ao perdão. Agarre-se ao perdão. E saiba perdoar. Estamos vivendo momentos difíceis. Pode ser que breve esteja começando tudo isso que eu acabei de relatar para os irmãos, e pode ser que não seja agora. Isso venha a demorar. Né? Mas para você que não acredita em nada do que eu acabei de falar, não acredita nessas palavras, não acredita em Apocalipse, para você que não acredita, eu quero dizer que ainda há tempo. Ainda há tempo de dar uma guinada, mudar a sua história, mudar o contexto da sua história. Não custa nada buscar. Para você que frequenta uma igreja, para você que está em algum ministério, apenas por frequentar, eu quero dizer que é chegada a hora. É chegada a hora de mudar. Mudar a tua forma de agir. Talvez seja essa a palavra que o Senhor espera que nós levemos, agora sim, aos quatro cantos da terra. Preparar nossos irmãos, mostrar para eles que pode ser que esteja muito próximo a vinda do nosso Salvador. Eu quero deixar essa noite essa mensagem para vocês, não como uma mensagem de tristeza, uma mensagem aterrorizante, mas para que você entenda que o que está escrito aqui, o Senhor deixou como um manual de vida para a minha e para a tua história. Se aprofunde, é hora de mudar, é hora de aproveitar, viver intensamente com suas famílias, cuidar
cada momento do teu dia a dia, para que, quem sabe, sejamos arrebatados, ou quem sabe, ainda haja uma oportunidade, mesmo com tristeza e com tribulação, de vivermos ao lado daquele que nos formou, daquele que sonhou conosco muito antes de estarmos no ventre de nossas mães. Eu deixo essa mensagem essa noite para que você procure refletir. Procure refletir. Porque nem tudo que a gente ouve por aí é verdade plena. Mas o que está aqui é verdade plena. Se você é um cristão convicto, o que está aqui é verdade plena. Portanto, não temos como fugir, nem nos desesperar. Porque nas próximas ministrações você vai ver, o Senhor nos garante, né, que estaremos juntos para a eternidade. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua noite. Que Deus abençoe a sua semana. Que dê uma semana de vitória, uma semana de graça, de sabedoria, de mudança de vida. O Senhor te acompanhe onde quer que você vá, onde você ponha os seus pés, o Senhor te dê como território. É o que eu te desejo e te abençoo desde já, em nome e para a glória de Jesus. Graça e paz, querido.